Se você tiver uma palavra, você tem tudo. Repete comigo: se eu tiver uma palavra, eu tenho tudo. Então olha para o irmão do seu lado, engrossa a sua voz e fala para ele: basta uma palavra. Mais uma vez, basta uma palavra. Isso, se você tiver uma palavra, você tem tudo. E que você saia daqui hoje com a chave adequada do Pai para propósitos extraordinários que Ele tem para você, em nome de Jesus. Rapidamente, sábado nós temos o Aviva Jovens. Todos os jovens estão convidados a estar conosco lá no campus central. Agora, o meu chamamento para você é para domingo. Domingo nós vamos celebrar o Senhor de uma forma muito extraordinária. É a nossa ceia do Senhor. Quando você chegar aqui na igreja no domingo, tanto às 9 quanto às 19, lá passando pela porta, você já vai ver a mesa pronta, com os cálices, com o pão e com o suco da uva. Pegue o seu e venha para o seu lugar. Já entre em espírito de oração, porque é um culto diferente. Todos os domingos são extraordinários, mas o culto da ceia, ele é diferente. É o culto que nós falamos ao Senhor: Pai, eu trago a memória. O que você traz à memória? Aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança? Sabendo que Ele foi à cruz, se tornar maldição, para que eu e você tivéssemos vida, e vida essa em abundância. Olha para o teu irmão e diga para ele: o Senhor foi à cruz para você ter vida abundante. Diga para ele: você tem vida abundante. Isso, então que você traga à sua memória tudo que Ele fez por mim, fez por você. Tenho certeza que vai ser uma manhã e noite muito extraordinária, muito bendita. Nós fizemos uma reunião com os pais na terça-feira, e nós compartilhamos algumas coisas, dentre as quais nós colocamos 5 motivos pelos quais os pais precisam compreender e não podem justificar isso dentro de casa. Uma das coisas, por exemplo, é quando está chovendo. A gente diz para os filhos: não vamos na igreja porque está chovendo. Se tivesse que trabalhar, a chuva não poderia impedir você de trabalhar. Então, se a chuva não impede você de trabalhar, a chuva não pode impedir você de estar na igreja. Porque se você justificar isso, amanhã, o seu filho, quando crescer, choveu, ele vai dizer: para que ir na igreja? Porque foi assim que você me ensinou. A gente precisa ter entendimento nesse tempo. Confesso que quando saí de casa hoje, vi os relâmpagos, vi os trovões, vi a cara feia das nuvens, eu disse: os crentes açúcar não vão aparecer. Mas louvado seja o nome do Senhor. Tem gente aqui que sai de Itapuí para vir aqui. Tem gente que sai do distrito de Potunduva, às vezes 3 vezes na semana, para vir aqui. Está vindo para participar das celebrações da igreja. E às vezes a gente que mora 4, 5 quadras da igreja, ou quando não, 2,5 km, vai ficar cara a gasolina. Muquirana. Você precisa aprender a priorizar o que é reino. Se você priorizar o que é reino, o reino prioriza você. Uma ocasião eu ouvi do Senhor. O Senhor disse isso para mim: norteia a minha vida, norteia a minha casa, norteia o meu ministério. O Senhor me disse: Paulo, cuide das minhas coisas, que das tuas coisas cuido eu. É uma necessidade nossa de compreensão. Se você cuida do reino, o reino vai abençoar você. Faz uma cara bonita e fala para você: se eu cuidar do reino, o reino vai cuidar do que é meu. Inclusive eu tenho que liberar essa palavra para alguém. Você precisa entregar para o Senhor tudo. Você precisa parar de querer dar cabo das coisas. Você diz que Deus está no controle de tudo, mas não deixa Ele ter o controle. Você diz que Deus está fazendo, mas você não deixa Deus fazer. Você quer dar um pitaco, você quer ficar apavorando, você quer dar sugestões, você quer ficar procurando informações do Google. Se você disse que é para Deus fazer, deixa Deus fazer. Então paga o preço, paga o tempo, paga as consequências. Saiba que Ele vai fazer o melhor. Tira a mão. E muitas vezes você quer ajudar quem Deus quer tratar. Eu viro e mexo, tenho que conversar com crentes para falar isso. Tem crente que quer ficar ajudando demais as pessoas. Você tem que perguntar ao Senhor: eu posso ajudar? Porque muitas vezes Deus está querendo tratar aquela pessoa, e você está querendo colocar a sua mão. Aí você faz o quê? Traz luta para você. Lembra do Abraão? O Senhor disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O Senhor não disse para ele: e pega o Ló junto. Quem pegou o Ló? Foi ele. O Ló se tornou um nó na vida dele, um problema. Talvez você está carregando um Ló. Você vai ficar livre dele hoje, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: se você estiver carregando um Ló, você vai ficar livre dele hoje.
Eu vou falar um nome para você. Você vai aliviar a bagagem hoje. Chega de carregar um peso que não é seu. Chega de ficar com um problema na sua coluna espiritual, carregando alguma coisa que não é sua. Deixa Deus tratar, deixa Deus fazer. Coloque-se na disponibilidade do Pai. Coloque-se no seu lugar. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. E você entende, eu já preguei isso aqui centenas de vezes, mas o Espírito do Senhor me conduz a falar disso. Talvez alguém que nos assiste, talvez não é para ninguém que está aqui, é para alguém que vai assistir. Mas o grande problema é que quando a gente interfere naquilo que Deus quer fazer, Deus cessa o diálogo conosco. Se você estudar a vida de Abraão, depois que ele toma o Ló e leva o Ló com ele, Deus para de falar com ele. Deus não se relaciona mais com ele. Quando a contenda chegou, quando o problema chegou, teve que haver a separação. Quando o Ló escolheu as campinas, escolheu um lugar bonito, e o Abraão foi para aquilo que sobrou, ele começou a margear a caminhada. Naquela mesma noite, Deus chama ele para fora da tenda, e aí Deus se revela a ele. Deus mostra para ele os anseios que Deus tinha para ele. Deus chama ele, manda ele contar as estrelas. Amado, Deus sabia que o Abraão não conseguiria contar as estrelas? Sabia, mas é que Deus precisava nortear o Abraão, para mostrar para ele que o que ele tinha com ele, era muito mais além do que os seus olhos podiam contemplar. É o que Deus tem para você também, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, é o que Deus tem para você também, em nome de Jesus, amém? Alivia a bagagem, joga esse peso fora, e você vai viver. Talvez você está esperando o ano de 23 ser extraordinário. Talvez não começou extraordinário, porque você está carregando um lozinho. Esse ló vai ficar na caminhada hoje, em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje sem o ló. Você vai sair daqui hoje sem esse peso, em nome de Jesus. Se for esse cidadão do seu lado aí, fala para ele: se você for meu ló, você vai ficar aqui hoje. Fala para ele: você vai ficar. A gente ri, mas é muito sério. A gente precisa compreender algumas coisas na palavra para ver o que está prendendo algumas coisas, porque a gente entende que tudo é espiritual. Não, é corpo, alma e espírito, e existem algumas coisas que são relacionadas à nossa escolha. Você tem poder de escolha, e às vezes o que você escolhe faz com que você adquira, se junte a situações que não vão ser benéficas para você. Abre os seus olhos e deixa o Senhor operar algo lindo em você e através de você. Deus não faz em você para você, Ele faz em você para realizar através de você. Bate a mão aqui e diga: o Senhor faz em mim para realizar coisas grandes através de mim. Quantas vezes você viu Jesus curando os discípulos? Nenhuma vez. Pode procurar na Bíblia, você não vê Ele curando nenhum dos 12 que caminhavam com Ele. Você vê Ele curando um monte de pessoas, o paralítico, o cego, o aleijado. Enfim, você via cada coisa linda Jesus fazendo. Na multiplicação dos pães, Jesus ora, multiplica, todo mundo come, depois ficam os discípulos. Mas eu e você precisamos entender que os discípulos eram portadores de bênção e de milagre. Até a sombra do Pedro curava. Você precisa entender que você não faz mais parte da multidão. Você é discípulo. Deus está fazendo em você para fazer através de você. Diga para o teu irmão: você não é multidão. Fala para ele: você é discípulo. Fala: Deus está fazendo em você para fazer através de você. Mateus, capítulo de números 8, Mateus 8, versículo 5. Abre sua Bíblia aí. Enquanto você abre, repete comigo: Pai Celestial, em nome de Jesus, eu me submeto a Ti, completamente sem reservas. Eu te peço agora, Senhor, levanta muralhas de proteção à nossa volta, deste ambiente, da minha casa e dos nossos bens e pertences lá fora. Diga: em nome de Jesus, eu levo cativo ao seu senhorio a minha mente, os meus pensamentos e os anseios do meu coração. Eu denuncio todo revide do inimigo contra mim, todo roubo sobre a minha vida. Eu me aproprio agora da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Fala para não esquecer, o tema da palavra é basta uma palavra. Diga comigo: basta uma palavra. Isso. Mateus capítulo 8, verso 5 diz assim: entrando Jesus em Jaú. Quando eu for falar de novo, você vai falar o endereço da sua casa, amém, irmão? Entrando Jesus na travessa da amizade, número 50, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está lá em casa, paralítico, em terrível sofrimento.
Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Diga comigo: eu irei curá-lo. Repete: o Senhor irá na minha casa realizar o que for preciso. Pensa se você estivesse vivendo nos dias de Jesus e você fosse até Ele e dissesse para Ele os problemas da sua casa. Se nós falarmos de problema, todos nós temos. E você viesse contar para Ele os seus problemas, Jesus ia olhar para você, e a gente tem gravado na mente que Jesus é um cara bonito, parecendo ator de Hollywood, cabelão comprido na babosa, não é? Aquele olhão azul. A gente acha que Jesus é daquele cara. Jesus não é aquele cara bonitão daquele jeito. Ele era judeu, um rosto mais arredondado, um cabelo um pouco ruim. Não era um homem que tinha uma beleza, até porque a Bíblia diz que ele não era atraído pela beleza, não era atraído pelo seu semblante. Ele atraía as pessoas por aquilo que saía de dentro dele, não é? Mas imagine que você se encontrasse com Jesus, você contasse tudo para Ele, e Ele dissesse para você: eu estou indo na sua casa para resolver o problema. Fala isso. Ele está indo na minha casa resolvendo o problema. Mas, amado, não foi isso que aconteceu. O moço não gritou: oh glória. O moço não saiu no manto. O moço não teve uma outra reação. O moço disse assim, o verso da frente diz assim: respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, o Senhor não precisa ir lá, eu só preciso que o Senhor diga uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, é o suficiente. Se o Senhor me der um comando, é o suficiente. Se o Senhor me der uma chave, é o suficiente. Se o Senhor me der uma direção, é o suficiente. Se o Senhor me der um apontamento, é o suficiente. Não é a sua presença na minha casa, mas é aquilo que vai sair de você. Por isso que o texto da palavra de Deus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede, que sai. Essa palavra sair significa proceder, e proceder na sua origem hebraica significa decreto. Então quando Deus fala, é um decreto que se emite em meu favor e seu favor. Olha para o teu irmão e diga: quando você ouve uma palavra, você está ouvindo um decreto. O que você está ouvindo? Mas quantas vezes você veio no culto, você ouviu uma palavra, você saiu daqui lambão, desmanzeladão, mascando um chiclete poc-poc, e não quis nem saber. Teve um probleminha lá fora, o irmão cortou sua frente, quando não, o seu filho estava um pouco mais sujo, ou de repente você teve uma contendinha dentro do carro até chegar em casa, perdeu a palavra no meio do caminho e não deu crédito à palavra porque não teve o movimento que você esperava. Esse moço estava em frente a Jesus e Jesus disse: eu vou na sua casa para realizar o que precisa. Ele disse: não, eu não sou digno de te receber lá. A única coisa que eu preciso, Senhor, é uma palavra. Se você disser ele está curado, ele está curado. Se você disser ele não está curado, ele não está curado. Se você disser está resolvido, está resolvido. Irmãos, e o nosso problema é esse: nós não podemos viver pelo cenário, nós precisamos viver pela palavra. E quem é a palavra? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. O verbo que estava presente na criação e tudo se fez. O verbo que se fez carne e foi à cruz agora, não para que ele se manifestasse de uma forma comum, mas ele levasse as minhas maldições, as tuas, o meu castigo, os teus, as minhas enfermidades e as suas. Basta uma palavra. Eu não sei qual é a palavra que você precisa, mas você precisa entender que você necessita ouvir do Senhor apenas uma palavra. Se você tiver uma palavra, você tem tudo. E a nossa postura é o que determina o agir de Deus. Quando você vem na igreja e você ouve uma palavra, Deus não vai olhar para a sua condição, Deus vai olhar para a sua fé. Olha para o teu irmão e diga para ele: quando você vem na igreja e você ouve uma palavra, Deus não olha para a sua condição. Diga: Deus olha para a sua fé. Tipo assim, você está ouvindo hoje que você só precisa de uma
palavra. Eu já tenho a minha. Eu conto para você, para esta casa. O Senhor disse para mim, quando essa igreja foi aberta, em 25 de setembro de 2004, eis que pus uma porta aberta diante de vós, a qual ninguém pode fechar. Crises, dificuldades, solidão, desertos, escassez, quando passamos por momentos difíceis, quando passamos por providência, por provisão, por socorro de Deus, por provisão de Deus, Ele sempre esteve. Irmãos, eu sempre olhei para a palavra. Tem um texto bíblico que eu amo, que é Isaías 64:4, aonde eu posto, eu escrevo ele. Quando as pessoas me pedem dedicatória, eu dedico ele. Nunca se viu, jamais se ouviu, desde a antiguidade, um Deus tão grande e poderoso como aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você espera, e esse esperar não é ficar sentado tomando coca e comendo pastel, esse esperar é olhando para a palavra. Quem é a palavra? Ele. Quem vai fazer? Ele. Você precisa crer que Ele vai fazer. Você precisa crer que Ele vai entrar na sua casa e vai fazer. Você precisa crer que Ele vai tomar as suas finanças e vai fazer. Irmãos, eu estou indo para uma cirurgia semana que vem, mas eu creio que Ele já está lá me esperando no quarto que vou ficar, no centro cirúrgico que vou passar. Quando eu sair de lá, Ele já está cuidando da minha recuperação. Ele está cuidando de tudo. Não é porque vou que Ele deixou de ter o controle. Sabe por quê? Porque eu tenho uma palavra, e você tem uma palavra. Diga para o irmão: se você tiver uma palavra, você tem tudo. Às vezes você vem na igreja, você ouve uma palavra e você fica olhando para aquilo que eu acabei de te dizer, você fica olhando para a sua condição. Deus não quer que você se sinta o cego da beira do caminho, até porque você não é, você é filho. Repete comigo: eu sou filho. Mais uma vez, diga: eu sou filho. Até o Bartimeu, que estava à margem do caminho, foi a primeira pessoa do Novo Testamento que chama Jesus pelo seu nome messiânico. Ele disse: Yeshua, ben David, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chamou Jesus pelo nome messiânico, e isso fez com que Jesus parasse. Enquanto todos queriam que ele calasse, Jesus parou, porque aquele homem entendeu que a fonte do milagre estava ali. Se você tem uma palavra, ela não pode morrer. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, ela é mais poderosa do que o martelo que esmiuça a penha. Ela vai fazer coisas extraordinárias. Basta uma palavra. Diga para o irmão para ele não cochilar, fala para ele: só precisa de uma palavra. O céu, amado, o céu, quando determina, a terra não elimina. Repita isso comigo: quando o céu determina, a terra não elimina. Conta para o irmão do seu lado, diga para ele: quando o céu determina, a terra não elimina. Deus sonhou com Moisés, Deus plantou Moisés, manda matar os primogênitos. Deus fala: eu preciso esconder o Salvador, eu preciso esconder o Libertador, eu preciso esconder o homem que vai tirar o meu povo daquele lugar. E fez com que Moisés fosse criado aonde? Dentro da casa do faraó, para aprender a cultura do faraó, para que quando ele tivesse que entrar dentro daquele lugar, ele já conhecesse a escritura, já conhecesse os meios de acessar aquele lugar. Quando todos pensaram que o propósito de Deus havia acabado, Moisés estava dentro do palácio. Quando o céu determina, a terra não elimina. Isso aconteceu com José. Enquanto os irmãos diziam: ele morreu, o pai dizia para todos: José morreu. Onde estava o Zé? Reinando no palácio, porque a mão de Deus era com José. Você precisa entender que quando o céu determina, a terra não elimina. Diga essa frase para o irmão para ele não esquecer: quando o céu determina, a terra não vai eliminar. Irmãos, Jezabel mandou um recado para Elias. Quando Elias ordena e a chuva começa a acontecer, o Acabe, o chorão, o fracote do marido dela chega em casa e conta tudo o que aconteceu, conta daquilo que viu os profetas sendo destruídos, sendo eliminados, Elias fazendo aquele alvoroço. Ele começa a contar para ela, ela fica tão enraivecida e furiosa, e ela diz que em 24 horas ela mataria o Elias. 24 horas, onde está Elias? Elias não morreu. Elias, o Senhor tomou ele para si, porque quando o céu determina, a terra não elimina. Puderam lançar qualquer tipo de palavra sobre você, puderam sentenciar você de tantas coisas, mas quando Deus determina a seu respeito, ninguém vai alterar o que o Senhor tem acerca de você. Se você tiver uma palavra, basta uma palavra. Você precisa compreender isso. Olha para o teu irmão e diga: você precisa compreender isso hoje. Basta uma palavra. Vamos falar mais uma vez? Quando o céu determina, a terra não elimina.
multiplicação dos pães e dos peixes, conta isso aqui direto. O Senhor toma 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz, não é o Paulo que está dizendo, havia um alvoroço no meio daquele povo. Que alvoroço era esse? Fome. Crente com fome fica uma loucura. Você já conhece crente com fome? Era 5.000 homens. A Bíblia diz assim, 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. No passado, crianças e mulheres não entravam na conta dos varões. Da onde que saiu a providência? Da onde que saiu a provisão? Para que Deus pudesse operar um milagre? Daquilo que não estava sendo contado. Você não entendeu? Da onde que saiu a providência e a provisão para um milagre suprir os homens, as mulheres e as crianças? De uma criança que não estava sendo contada. Você precisa entender que a providência, a provisão de Deus não virá da onde você espera, nem como você espera, vai vir daquilo que não está contado. Davi não estava na conta dos homens, não estava na conta dos seus pais, não estava na conta dos seus irmãos, mas estava na conta do Senhor. O profeta, quando vai ungir o novo rei, passa todos os irmãos de Davi, e ele diz, espera um pouquinho, está faltando alguém? Tem mais algum? O pai diz, tem quem? O menor, tem aquele que não faz parte da conta. Tinha uma palavra liberada sobre Davi, e porque tinha uma palavra liberada sobre Davi, o céu havia determinado, mas a terra não pode eliminar aquilo que o Senhor determinou. Basta uma palavra. Eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem vivido, mas eu preciso encorajar você, continue agarrado nessa palavra, continue firmado nessa palavra. Você vai ver Deus responder, você vai ver Deus agir, você vai ver Deus restaurar, você vai ver Deus realizar coisas extraordinárias. Basta uma palavra. Se você tiver uma palavra, você tem tudo. Ela vai abrir, ela vai estabelecer, ela vai curar, ela vai realizar. Conta para uma meia dúzia de pessoas ao seu redor. Basta uma palavra, somente uma palavra. Nós não podemos perder de vista o que o Senhor tem para nós. Nós não podemos perder de vista o que o Senhor sonhou para nós. Agora eu vou te instruir de algo que você precisa sair daqui hoje muito certo. Você se lembra que eu comecei contando para você que a gente carrega alguns pesos que não são nossos? Por exemplo, Abraão carregou o Ló, levou o Ló que não deveria ter levado. Agora preste atenção, ventres proféticos, ventres que Deus separa para gerar propósitos eternos, não podem ficar próximos de bocas incrédulas. Isso significa então que muitos de nós não podemos andar ao redor de algumas pessoas que só murmuram e só reclamam. Lucas capítulo 1 verso 20, você marca aí, depois você lê na sua casa, você vai ver a história do nascimento de João Batista. Deus visita o seu pai, Zacarias. Zacarias era sacerdote, Zacarias servia na casa do Senhor, mas quando o Senhor o visita, Zacarias é tomado de incredulidade. E porque ele foi tomado de incredulidade, o que o Senhor fez? Emudeceu o Zacarias. Zacarias só voltou a falar depois que o menino nasceu, ou seja, só depois que a gestação passou. Entenda, se você entende que Deus tem em você um ventre profético para esse tempo, você precisa dizer para os seus lábios, você não vai mais murmurar, você não vai mais deixar sua boca matar os propósitos de Deus. Eu ouso dizer nessa noite que alguns de vocês, inclusive os que nos assistem ou nos assistirão, não estão acessando coisas maiores em Deus, porque a sua boca tem matado o feto espiritual que está ali. Deus te aponta, Deus te dá direção, Deus te dá uma palavra, Deus te dá um comando, Deus te dá um sonho, Deus te confia uma função, Deus te confia uma profissão, Deus te confia um negócio nas mãos, e você com a sua boca o mata, você com a sua boca o anula. Você leu comigo em Mateus 5, Mateus 8, você viu que o homem quando visita Jesus e pede a ele socorro, ele diz, Senhor, não é necessário ir, basta uma palavra, porque a sua palavra tem vida, a sua palavra tem poder, a sua palavra desata, a sua palavra rompe, a sua palavra faz o impossível acontecer.
Então você precisa entender que se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, e os pequenos cristos fazem o que Cristo fazia. Então a nossa boca cura, a nossa boca abençoa. Você nasceu para abençoar. Diga para esse irmão, fala para ele, você nasceu só para abençoar, irmão. Seu vizinho é uma bênção? Não é, mas é. Você está entendendo? É que é estúpido o som que ele está ouvindo. Mas você tem vontade de falar assim, o quê? Queima esse rádio, papai. Não é assim? Justifica o teu servo, abençoa ele. Senhor, se revela para ele. Um dia eu fui ignorante igual ele, Senhor. Um dia eu estava preso nessas músicas indecentes, Senhor. E eu ficava também sendo levado como uma nuvem sem águas. Mas agora, Senhor, como o Senhor me alcançou, alcança ele também. Às vezes você não está satisfeito com o seu salário. Eu sei, às vezes você está sobrecarregado no seu trabalho, você está fazendo um pouco mais além, mas seja grato pelo que você faz, que a bênção você atrai. Ah, meu Deus, conta para o teu irmão, quando você é grato, você atrai a bênção, fala para ele, quando você é grato, você atrai a bênção, amém? Então é uma necessidade nossa de compreensão. Agora vigia a sua boca, você está matando o propósito de Deus no seu ventre. Eu profetizo, que se você tinha aberto essa boca, para matar o propósito de Deus, o Senhor vai trazer vida hoje novamente em você. Você precisa entender, você não é multidão, você é um discípulo para abençoar. Você existe para fazer conexões do reino na vida das pessoas. Você sofreu e padeceu no mundo, nas trevas como eu. E aonde nós padecemos, aonde nós somos usados pelo diabo, o Senhor nos traz autoridade para poder tirar pessoas de lá. Aonde você foi fraco um dia, Deus levanta o seu ministério. Se você teve dificuldade no matrimônio, Ele te levanta como conselheiro. Se você teve dificuldade com drogas, Deus te levanta como aqueles evangelistas que vão lá nas bocas para tirar. Se teve problema com bebida, você vivia largado na bebida, o Senhor te dá autoridade para você aconselhar as pessoas. Na fraqueza, Deus te levanta. Eu ouvi esses dias atrás o testemunho da pastora Mari, esposa do Cláudio Duarte. Ela disse, eu vivi 27 anos da minha vida aprisionada nos cativeiros da alma. Todos vocês aqui, se não leram, deveriam ler O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. É um livro que todos deveriam ler, para você ver o quanto nós travamos batalhas aqui. Quantas vezes você sai do culto dizendo, essa é a palavra, mas amanhã você acorda com uma negatividade do seu espírito, que o Satanás levanta, para que ele tem que impedir você. Satanás vai se levantar para te impedir. Repete isso comigo, Satanás vai se levantar para me impedir. E aonde ele começa? Aqui, dizendo que você não é, dizendo que você não pode, que vai acontecer com todos, menos com você. Eu já contei isso aqui, não tenho vergonha de dizer. No princípio do meu ministério, lá no comecinho dele, meados de 2005, 2006, auge daqueles congressos chamados Gedeões, onde tinha os pastores de fogo, os caras pareciam que comiam a Bíblia. Meu Deus do céu, um negócio maluco. Eu estava sendo formado, preparado pelo Senhor ainda, tinha começado meu ministério naquele período. Irmãos, eu estava com a minha mente doente ainda, não tinha sido curado na eficácia. O que Satanás fazia? Fazia pessoas vindo no final do culto. Eu acabava de pregar, eu saía de lá suado até nas orbas, irmão. Aí o irmão chegava no final do culto e falava assim, assiste esse DVD aí, pastor, esse cara é bom a pregar. Eu falava, meu Deus, eu acabei de pregar, acabei de me estrangular aqui. Eu saía de lá sem voz, eu saía de lá molhado, terno, até a meia suava, irmão. E o irmão vinha trazer um DVDzinho, e Satanás fazia o quê na minha mente? Ele prega, você não prega. Eu tive ataques de Satanás para sepultar o meu ministério. Eu tive ataques do diabo para fechar a igreja. Eu não tenho vergonha de falar, e já contei isso diversas vezes aqui na igreja. Fui em diversas cidades para abrir igreja em outra cidade, porque eu sou filho da terra. Se você pegar meu RG, está lá, nascido em Jaú. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua terra. Tudo que eu faço aqui em Jaú, eu tenho que fazer mais tempo para provar para os outros que eu sou de Deus, porque eu sou da terra. Qualquer um que vem de fora faz as coisas com mais velocidade e tem mais crédito do que eu. Por quê? Porque está na Bíblia que os profetas não têm honra na sua terra. E quando eu quis ir embora daqui, o Senhor disse, Paulo, meu propósito com você é nessa cidade. Eu precisei trabalhar aonde? Aqui, nesse lugar. Então que você saia daqui hoje com uma palavra. Se o Senhor disse, o Senhor vai fazer.
Mas você tem um fator fundamental nisso. Você precisa crer. Esse texto que eu li com você é para você debruçar nele, como eu me debrucei a semana inteira. Esse moço olhou para Jesus e disse: não, você não precisa ir em casa. Eu creio tanto no que você está falando. E quando eu chegar lá, o moço já está curado. Você pode sair daqui, chegar na sua casa, ou amanhã no seu local de trabalho, o cenário vai estar do mesmo jeito. Mas a sua boca tem que dizer o quê? Deus já fez o que era necessário. Vai chegar nas suas contas, Deus já entrou com a providência necessária, porque Ele é Yahvé Jireh. Vai chegar na sua família, no seu lar, nos seus filhos, Deus já agiu aqui. Meus filhos não estão lá nas baladas da vida, será com quem eles estão andando? Vai no quarto deles e diz: Senhor, o Senhor já habita nesse quarto aqui, e os meus filhos, primeiro, antes de serem meus, são seus, e porque são seus, eu os entrego ao Senhor, para que o Senhor cumpra o seu propósito sobre eles, porque o Senhor me deu uma palavra. Qual palavra? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Basta uma palavra. Você não vai viver à mercê como os demais. Você não vai viver à mercê como os outros. Você vai viver por uma palavra. Então hoje eu quero orar por você, para que essa palavra frutifique. Fique em pé, por favor. Bota a mão aqui. Olha para mim. Qual o lugar mais rico dessa cidade? Talvez você vai dizer: a casa do Ailton Caseiro, ou de algum outro milionário da cidade. Alguns vão dizer: não, é o Santander, porque aquele piano de concreto é o cofre. Não, não é o cofre, é a cozinha. Porque a gente tem essa mania de achar que lugar rico é onde tem dinheiro. O lugar mais rico dessa cidade chama-se cemitério. Lá tem sonhos, lá tem palavras que foram enterradas lá. Gente que não creu, gente que não viveu, gente que Deus deu sonhos, deu alvos, deu metas, gente que Deus deu propósitos. Eu conto sempre isso aqui no Reino de Negócios. A gente tem aqui no Brasil aquele negócio da aviação, do Santos Dumont. A gente tem a nossa imagem dele montada naquele aviãozinho, que todo mundo sabe o nome dele. Como é que ele chamava? 14 bis. Por que era 14? Porque 13 tinha caído. Antes do 14 subir, 13 caiu. 13 não voou. Tem um monte de empresa que ela só existe porque alguém não desistiu dela. Existem pessoas que lançaram produtos e os seus produtos são uma bênção porque desacreditaram dele. Se eu não me engano foi Thomas Edison, que, se eu não me engano essa história é dele, mas é um desses caras fortes de invenções. A mãe recebeu um bilhete pelas mãos dele, da escola, e o professor disse: olha, entrega na sua mão, na mão da sua mãe, só para sua mãe. O bilhete estava fechado. E quando ele chegou em casa, ele falou: mãe, esse bilhete aqui a escola pediu para entregar para você, mas disse que era só para você. Eu nem sei o que está escrito aí. Tá bom, depois a mãe vai ler. Aí a mãe depois, sozinha no quarto, abriu, estava escrito: por favor, não envie mais o seu filho na escola, porque ele não tem capacidade de aprendizado. Ela ficou chocada e disse: meu Deus do céu, como que eu vou falar para ele? Chamou o filho e disse assim: filho, a partir de amanhã você não pode mais ir na escola. Ele disse: mãe, mas por quê? Ele disse: filho, porque a escola não tem capacidade de ensinar você, tamanha a sua sabedoria. Você tem tanta inteligência, filho, que os professores não são capazes de alcançar a velocidade do seu pensamento. Então a partir de agora, amanhã você vai começar a fazer as suas coisas aqui em casa, e a mãe vai estar aqui para tentar te ajudar, porque os seus pensamentos são velozes. Eu não sei se eu estou confundindo o nome do personagem da história, mas a história é real. Anos depois a mãe morreu, e ele já era famoso na área da ciência.
E ele foi pegar as coisas do quarto da mãe, quando a mãe morreu, para fazer o inventário. De repente ele abre um caderninho da mãe, e estava lá o papelzinho, a cartinha, que a escola havia dito e escrito, que não era para mandá-lo, porque ele não tinha capacidade de aprendizagem. A mãe dele viu nele o que ninguém foi capaz de ver. Eu não estou dizendo isso para você, para te emocionar, mas talvez o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, os seus familiares, não foi capaz de ver nada em você. Mas eu quero que você saia daqui sabendo que Deus olhou para você. Você está aqui porque o Senhor te enxergou, o Senhor te alcançou. Há algo tremendo que Deus depositou sobre você, há algo glorioso que Deus depositou sobre você. Todo mundo pode dizer para você que você não é, que você não serve, que você não vai, mas você precisa sair daqui hoje sabendo que Deus olhou para você e disse: eu preciso levar ela para os lugares altos, os lugares excelentes. Repete comigo: eu estou destinado. Faz assim com a mãozinha: a viver. Faz assim, nos lugares altos. Conta para uns 2 ou 3 ao seu redor. Vira para ele e fala: você está destinado, irmão, a viver aos lugares altos. Fala para ele. Conta para uns 2 ou 3. Fala para ele: lugares altos, irmão. É lá em cima, lá em cima. Basta uma. Eu ouso dizer: você é. Eu ouso dizer: você pode. Eu ouso dizer: você vai alcançar. Eu ouso dizer: você chegou lá. Eu ouso dizer: Deus já respondeu. Eu ouso dizer: vai dar certo. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas pastor, não tem. Ele não vê a sua condição, ele vê a sua ação. Saia daqui hoje dizendo que você é. Não é um culto emocional isso aqui não, irmão. É só para você saber que você precisa de uma palavra. Você é filho, irmão. Você é filha. Eu não sei o que você viveu na sua história. Eu não sei as dores que você carrega. E também não estou aqui para promover as dores. Mas eu estou aqui para dizer para você que você tem uma palavra. E você veio como você estava. Vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos e sobrecarregados, que eu aliviarei. Faz assim comigo. Fala: estou leve. Diga: eu recebo o alívio de Deus sobre a minha vida hoje. Fala para o irmão do seu lado, contamina ele e fala: recebe, irmão, recebe o alívio de Deus hoje. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Repete comigo, olhando para mim. Repete assim: Senhor, hoje eu te peço perdão por todas as vezes que a minha boca produziu palavras de murmuração, de incredulidade. Todas as vezes que eu matei os sonhos proféticos que o Senhor inseriu na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo a vida de Deus sobre todas as áreas da minha vida. Os sonhos que aparentemente tinham ido embora, eu os resgato hoje, em nome de Jesus. Eu saio daqui com uma palavra. Eu saio daqui enxergando aonde eu chegarei. Eu saio daqui enxergando que a minha família já viveu o melhor do Senhor. Eu saio daqui crendo que o Senhor já respondeu e já realizou e já cumpriu todas as minhas necessidades. Eu me apodero da sua palavra, porque basta uma palavra. Bota a mão no seu coração, e aí do seu jeitinho você agradece o Senhor, e você libera as palavras que precisam ser liberadas sobre áreas específicas da sua vida. Profetiza a bênção de Deus nas áreas que você estava como morta, você estava como acabada. Profetiza o favor, o milagre. Enquanto você ora, enquanto você profetiza, a gente adora, a gente celebra o nosso Deus.